ao podcast A Mãe. Eu sou a Juliana Tiraboski e esse é o nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. E hoje a gente está abrindo a primeira temporada de 2023 com uma novidade muito especial. Quem tá vendo a gente no YouTube já tá vendo aí qual que é a surpresa que eu anunciei no Instagram. Temos a volta de Bárbara e Camila, nossas apresentadoras do podcast A Mãe. E agora, não como convidadas, mas como apresentadoras oficiais novamente, as três juntas. E queria dar boas-vindas às meninas e dizer que eu tô muito empolgada com essa nova fase do podcast, a gente juntas as três de novo. Acho que a gente podia começar vocês dando um oi, se apresentando, e aí a gente já entra no nosso tema de hoje. Posso ir primeiro, Camila? Vai lá, por favor. Gente, estou muito feliz de estar de volta nesse projeto que é um queridinho meu. Dá uma sensação, que a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, mas dá uma sensação mesmo de volta à normalidade depois da pandemia que nos deixou para trás, de tanta coisa que mudou na gente, né? E quando tinha muita coisa acontecendo, que nem esse filme agora está concorrendo ao Oscar, né? Tudo ao mesmo tempo agora, é mais ou menos isso o nome, né? Eu tive que fazer algumas escolhas e acabei tendo que deixar de lado esse podcast, mas aí eu vi que eu estava sentindo muita saudade, chamei a Ju e estou aqui de volta. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, sou mãe da Beatriz, que tem 4 anos. Imagina, gente, quando a gente fazia o podcast, ela não tinha nem 1 ano, Maia. Nossa, a gente tinha verdade. Tinha que atualizar todo mês a apresentação. Exato. Ela tem 4 anos e meio. E é isso, a maternidade. Os podcasts chegaram na minha vida junto com a maternidade, né? O outro podcast que eu tenho de saúde mental, Estamos Bem, eu comecei também na licença maternidade. Então, fazer podcast tem muito a ver para mim com essa nova fase de vida que eu comecei depois da maternidade. E com os podcasts, tanto fazendo quanto ouvindo, foi uma jornada muito positiva para mim de troca e de aprendizado. Então, eu espero continuar isso agora nessa nossa fase de 2023. Eba! Boa! E eu sou a Camila Borowski, sou jornalista. Faz o quê? 2 anos que a gente tirou um sabático para eu, né, do É a Mãe, que cheguei já na segunda formação do É a Mãe e não aguentei, não dei conta, realmente, quando eu pedi as contas aqui, porque eu não dei conta da pandemia, mais trabalho, mais criança em casa, não rolou. Então, eu sou a mãe do Vicente, que tem 7 anos, e acho que é isso. Estamos hoje num momento muito mais tranquilo e é essa mesma sensação, assim, das coisas voltando para os trilhos. E estamos aqui de novo muito empolgada, com muitas coisas novas para falar, novas fases. E acho que a gente vai ter bastante figurinha para trocar. Novas pautas, né? É legal. Então, a pandemia nos separou, né? E agora o fim da pandemia, assim, a gente não pode dizer que acabou mais, a vida tá voltando ao normal. Então, esse momento mais tranquilo fez com que a gente voltasse, né, a gravar juntas. E no fim do ano passado, eu tinha pedido para as ouvintes mandarem perguntas para mim, sobre qualquer tema, sobre maternidade, sobre vida pessoal. E aí eu acabei não usando essas perguntas e a gente resolveu fazer uma temporada só respondendo essas perguntas das ouvintes. E 2 ouvintes, a Ana e a Isis, tinham perguntado quais eram os nossos planos para esse ano, os meus planos para esse ano agora de 2023, os planos do podcast, enfim. E a gente achou que casava muito bem com esse episódio que a gente quer fazer hoje, que é a volta à vida no pós-pandemia. Então, hoje a gente quer falar um pouco, assim, de como a vida tá voltando aos trilhos, quais são os nossos planos para esse ano e também como a pandemia mudou a gente, a nossa família, afetou as crianças. Como que vocês estão se sentindo agora, meninas, da gente poder se planejar um pouco mais, né? Poder pensar um pouco mais a longo prazo, porque quase 3 anos atrás, quando começou a pandemia, não dava para pensar em futuro, né? O planejamento era sobreviver. E agora, hoje, né? Agora a gente está podendo respirar um pouco mais e pensar mais no futuro, a médio e longo prazo, né? Isso. Eu acho que, para mim, pelo menos, Ju, foi uma sensação de eu faço planos, hoje faço, mas também não são planos, assim, de longuíssimo prazo, tá? A Bárbara talvez seja um pouco mais diferente, mas comigo eu não consigo fazer. Tipo, eu viajo para cidades próximas ainda, Uhum. ou
a gente viajou para fora do país no ano passado, mas a gente saiu, decidiu numa semana e na outra a gente foi, sabe? Ah, tá, vamos então. Porque a gente não sabia como é que ia estar a situação. Eu tinha feito um plano de passar meus 40 anos na época que estava dando uma baixa numa das ondas da pandemia. Eu tinha pensado em sair para fora do país, eu não consegui ir, porque naquele mesmo país começou a subir muito caso, eu cancelei minha viagem. Fui para o interior de São Paulo passar um aniversário como qualquer outro, então, meus 40, eu fiquei estagnada. Por sinal, me sinto ainda lá, tá? E Muito bom. aí. Ótimo truque, na verdade, É né? um truque, não Eu consegui também. passar. Eu não vou fazer 42 esse ano, não. Tô lá nos 40 ainda. Agora, Ju, agora a gente tem que voltar. Agora a gente tem que... É aquela normalidade. É. Mas, enfim, e aí eu acho que pra gente, eu acho que o que eu mais sentia, assim, era o apartamento, assim, a gente ficou muito trancado dentro do apartamento em São Paulo, numa área muito barulhenta, fumaça e tal, o dia inteiro trancado, muita moto passando o tempo todo e tentando trabalhar com criança em casa. Então, pra gente, a pandemia, pra mim e pro Gabriel, que a gente trabalha em casa, estava trabalhando em casa, continua, e nascemos em casa, somos crianças de casa, como a Bárbara gosta de dizer. Para a gente foi muito importante retomar esse caminho, assim. Então, esse foi o nosso passo de pandemia, foi dar natureza para o nosso filho, assim, foi tentar sair de dentro das paredinhas do apartamento e ir para dentro de uma casa. É, eu Foi a fiz, Por grande aí, mudança para vocês, assim, né? foi. eu fiz E uma mudança bem essa. significativa, na verdade, também, né? Assim, porque foi todo um plano de conseguir. A Ju também fez isso, né, Ju? Tu também mudou completamente, até de cidade, na verdade, né? Também, a gente também teve esse movimento de querer mais espaço e mais natureza, porque os primeiros meses da pandemia a gente ficava trancado no apartamento. Eu sempre vivi em apartamento a minha vida inteira, e meu marido sempre, ele cresceu em casa, então ele tinha muita vontade de voltar a morar em casa. Eu também queria essa E aí ele ganhou. experiência. Ele ganhou, porque assim, era o mais lógico a se fazer, né? A gente tinha uma oportunidade de morar no litoral de São Paulo, porque já tinha uma casa da família, então assim, a casa já existia, não tinha por que a gente ficar em São Paulo, né? Casa da família do meu marido, e aí a gente veio. É claro que agora a situação no litoral norte agora tá muito ruim por conta das chuvas e dessa tragédia que aconteceu em São Sebastião, mas morar no litoral é muito bom, assim, depois eu até posso falar mais sobre essa mudança, mas pra gente foi muito significativa, assim, mas a qualidade de vida pra gente, principalmente pras crianças, melhorou bastante. Eu sei que é um ponto de vista muito privilegiado de poder optar por isso, mas enfim, é a nossa realidade, né? E da gente também trabalhando em casa, os dois, porque eu já trabalhava em casa desde que as crianças nasceram. Meu marido continuou trabalhando presencialmente em empregos fixos, mas na pandemia ele foi demitido, como muita gente. Mas ele já tinha outros projetos paralelos, independentes, que, assim, por uma felicidade do destino, começaram a dar muito certo quando ele foi demitido. Então passaram os dois a trabalhar de casa e assim não fazia sentido a gente ficar fechado no apartamento trabalhando em casa, sendo que a gente tinha essa oportunidade, né? Então foi a grande mudança da minha vida foi essa, foi a mudança de cidade. Eu acho que eu não tive nenhuma mudança assim significativa. Eu estava até pensando sobre isso enquanto vocês duas falavam. Saiu uma reportagem recentemente na New York Magazine, que é uma revista do New York Times, falando que a gente ainda não tem noção de a gente tem coisas grandes, significativas que aconteceram com a gente e que a gente consegue entender, mas tem muita coisa que toda essa nossa geração, e principalmente as crianças que agora estão sendo chamadas de Coronials, né? Já teve a geração Z, a geração Alpha, enfim, os Millennials, e agora essa geração. Então, olha que Que é significativo. a geração da pandemia, né? Que é a geração que pega, eles consideram ali até a Bia, que nasceu em 2018, mas são essas crianças que começaram a nascer ali 19, 20, 21, mas são essas crianças que passaram a primeira infância dentro de casa. E os pais dessas crianças, consequentemente, os cuidadores, né? E aí, o que eles falam é que a gente ainda não consegue quantificar e processar tudo de impacto que isso vai ter nas próximas décadas, na próxima geração, na vivência na prática. Então, acho que vocês duas são dois exemplos bem pontuais e práticos de mudanças significativas, mas eu estava pensando, sim, eu prezo um pouco mais
a vida externa. Eu fiquei sócia de um clube, que também é um super privilégio, mas para poder ficar mais tempo perto de verde e de natureza durante os finais de semana, com a minha filha, por exemplo. Mas isso que a Camila falou também de viagens, era uma coisa que para mim era muito constante, que eu não me sinto mais à vontade em fazer viagens, assim, em planejar viagens, assim, se à vontade, mas assim, sempre fica aquele pezinho atrás, né, assim, na hora de planejar uma viagem. Eu acho que é uma sensação a que a gente discutiu muito, né, o termo novo normal, como aparecia e tal, e eu acho que a sensação final é isso, assim, é um novo normal, apesar do termo ter sido meio que se gastou, né, Ai, dá um mas pequeno nunca será ranço como... desse termo agora, né? De tanto Exato, todo que mundo foi É que usado, né? ele mas assim, a foi vida não usado à vai ser mais exaustão. como antes. Então a gente fica querendo comparar É. como era a nossa vida antes e é meio difícil, A né? gente nem tá falando das milhares de mortes da pandemia, né? A gente tá... De outros impactos. Eu perdi meu pai na pandemia, É mas ele não morreu de verdade. Covid, mas eu perdi meu pai no meio da pandemia. Para mim, isso foi um Sim. impacto gigante, porque eu não pude participar do velório do meu pai, né? Mas sim, eu perdi, não foi de Covid, mas de certa forma foi, Mas porque também se eu você sofri não esse pôde, impacto, assim. se não deu para, né, estar junto com a família, como a gente costuma fazer, como que é da nossa cultura, claro que foi impactado pela pandemia também, né? Abraçar, largar É, tudo, ver um velório pela tela de um celular foi uma. Até hoje estamos nossa, aí tratando na análise. É, e aí que tá, isso não é um novo normal, né? Isso é um anormal, na verdade. A gente chamar é, isso de um novo normal é até a gente se forçar a se acostumar muito com uma vida que a gente não estava acostumado. é. Agora, as crianças, já entrando, né, nessa coisa do que a gente fala centralmente aqui no podcast, eu acho que para elas, essa geração colonial que a gente fala, é totalmente diferente, né? Assim, a gente até tem que tentar separar, e eu acho que isso é um grande desafio dos cuidadores dessa geração de colonials, separar a vida, essa sensação de pós-guerra mesmo, né? Uhum. É como era a nossa vida antes e como é a vidinha deles, que eles nem têm algumas referências, né? Agora, em São Paulo, pelo menos, capital, tava vai e volta da máscara em ambientes públicos e transporte público, e agora Caiu de caiu de novo novo. agora. E aí eu estava contando para a Bia, e ela perguntou, mas por que não precisa mais? Perguntou para mim e para o Marcos, meu marido. Mas por que não precisa mais? Aí o Marcos começou a falar, não, porque está um pouco mais controlado o coronavírus. E ela, tá todo mundo vacinado, né, mamãe? Tá vendo? Até ela Uma... sabe que tem que vacinar, né? 4 anos a Pois é, menina. pois é. Mas eu acho que é uma relação com a vacina e com uma doença que a gente não tinha quando eu tinha 4 anos, né? Mas É, é A uma gente relação tá... com a máscara também que eles têm, que a gente é. também nunca se adaptou completamente, né? A gente sufocava com a máscara. Hoje em dia, eu estava até contando para vocês agora, quando a gente estava preparando a pauta, né? Vocês falaram da máscara, tá? Eu falei, na escola do Vicente agora, essa nova escola, eles resolveram deixar a máscara nesse início de ano letivo, porque as crianças, cada uma foi para um lugar, então encontrou outras pessoas, tá? E ele, a hora que ele eu falei, vai ter que usar máscara de novo. Ele, tá bom. Ele foi lá, colocou as mascarinhas dentro do saquinho e vida que segue. Vamos de novo colocar a máscara, sabe? Já faz parte de um novo normal aí também É a deles. gente que fica com esse peso, né? Quantas vezes eu já vi pessoas, adultos mais velhos, avós, avós, tios, cuidadores, em volta, falando assim, ai, me dá uma dó ver eles com essas mascarinhas, mas eles estão de boa. É a gente botando neles, às vezes, um peso que a gente carrega de uma nova vida, de uma vida que a gente tinha antes. E aí é isso, sim, eu acho que tem algumas experiências que eles carregam e que vão ficar de crianças que ficaram, por mais que vocês, por exemplo, vocês falam, foram para casas, foram para o litoral de São Paulo, conseguiram dar alguma liberdade, mas é uma mudança, né? Assim, eles ficaram 2 anos em casa ou com relações limitadas, então a gente quer ir em frente, quer colocar muitas coisas na vida deles, mas eu também acho que a gente tem que dosar, né? A Ju até trouxe alguns dados que eu acho que principalmente para adolescente, né? Acho que foi uma fase muito difícil. E agora voltar e parece que assim, tipo, agora vai com tudo. Vai pro show, vai pro carnaval, vai pra vida. E aí, Vai aproveitar essa vida, né? essas crianças e adolescentes ficaram em casa e tinham uma regra específica nos últimos anos. Não é assim virar uma chave, né? Eu acho. No ano Eu estava até passado. falando. Desculpa, gente. Não, fala. Não, eu estava vendo uma entrevista
do médico Guilherme Polanzik, do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes, e uma matéria para Veja a Saúde. E ele estava ressaltando o aumento das taxas de ansiedade na galera. As crianças, na idade dos nossos, assim, que estão, eles trocaram esses medos mais fantasiosos do monstro, do armário, do bicho-papão, por medos reais, né? Medos de morte, de perder uma pessoa, de um vírus desconhecido aparecer do meio do nada. Então, isso, obviamente, acarretou em ansiedade para essas crianças, né? E os adolescentes, imagina, que já vivem os medos reais de uma vida adolescente, né? E potencializou. Sim. Esse médico que você citou, o Dr. Guilherme, eu não sei se ele é o líder da pesquisa, mas eu sei que ele está envolvido nessa pesquisa da USP, que foi feita com 7.000 crianças e adolescentes em 2020 e mostrou que 1 em cada 4 estava com ansiedade ou depressão, né? 2020, durante a pandemia. Durante a pandemia. Eu até fiquei pensando assim, falei, será que eles deram seguimento a essa pesquisa? Porque seria muito interessante saber depois, né, sei lá, 2021, 2022, se elas continuaram, né, com esses problemas ou se conseguiram superar. Mas, assim, no ano da pandemia, 1/4 das crianças e adolescentes estudados estava ou com ansiedade ou com depressão. No ano passado, eu também fiz um episódio aqui do podcast com a Cláudia Alaminos, que é especialista em adolescentes, e ela fala um pouquinho disso, assim, sobre como os adolescentes estavam lidando com a volta à rotina, né? Muitos queriam tirar o atraso, sair muito, ver os amigos, para, assim, recuperar esse tempo perdido, enquanto outros estavam com ansiedade, muitos não querem sair de casa, estão com dificuldade de voltar para a escola, então tem vários jeitos de lidar, né, com essa volta eu à acho que, de vida. maneira geral, a gente acha que as crianças e os adolescentes são muito resilientes, né? Porque é tudo muito novo. E é verdade, né? A criança cai, levanta rapidinho, sai correndo, né? Tipo, é tudo muito mais rápido de regenerar ali nas crianças. Mas a gente tem que guardar muito as particularidades de cada criança, né? Sim. E não generalizar, porque foi um momento muito difícil. Claro que ajuda todo mundo ter passado por isso antes, porque a gente entende minimamente o que aconteceu com cada um. Mas eu acho que eu vejo isso muito assim na escola, né? Quando a gente olha para outras crianças, tem crianças que realmente ficaram mais travadas, realmente ficaram com mais dificuldade de socialização. A Camila mesmo, eu não sei se a Ju também, mas a Camila com certeza passou por um momento super, assim, um ponto super importante da educação, da alfabetização, né? Realmente da alfabetização do Vicente em aula online, gente. Olha, É muito meus difícil. parabéns, amiga, porque eu não sei como é que seria feito isso, né? Foi, gente. E ele fez tudo em aula online, mas com muita participação dos pais, né? Então, eu acho que também exigiu dos pais demais nessa época, habilidades que a gente não tem, né? A paciência para ficar lá ensinando, a técnica, óbvio, né? De escrita, tal. Ainda que o Gabriel Gabriel, meu marido, mais companheiro, mais chato, assim, de apaga de novo, começa. Eu já tava assim, meu Deus, ele escreveu um H em letra cursiva, já está maravilhoso, parabéns, meu filho. Já tinha sido um ápice para mim isso. Mas quando agora ele mudou de escola esse ano, quando ele fez um teste de nivelamento, assim, para ver se ele podia acompanhar o 3º ano já na nova escola. E a diretora, ela disse, tem umas letrinhas que estão mais assim, mas ele é uma criança de pandemia, de alfabetização na pandemia. Isso é esperado, já estamos esperando mais tempo para concluir a alfabetização, né? Que geralmente vai do 1º ao 3º ano. Eles já estão colocando mais anos em cima disso, porque não existe uma padronização agora. A gente sempre fala, né? Bem pontual. Não, eu só queria complementar aquilo que você falou sobre as crianças serem resilientes, né? Que tem aquela frase clássica, né? Que a criança se adapta muito fácil. E é verdade, mas isso não quer dizer que eles não sofram com as mudanças e com os novos cenários, né? Eles se adaptam, mas às vezes tem uma consequência, né? Muitas vezes. Se adaptam, mas colocando que tipo de sujeirinha embaixo do tapete também, né, Ju? Exato. Então, eu acho que a gente exige muito das crianças, né? A gente exige muito que eles sigam o baile
mas até mais rápido que a gente, sem ter nem o mesmo entendimento. A Bia ficou com, eu acho que o grande resquício que ficou da pandemia, a Bia demorou um pouquinho mais para conseguir falar bem. A gente até no meio da pandemia chamou uma fono, gente, era uma loucura, fono com máscara, a máscara era vazada, transparente na parte da boca para conseguir ela ver Você as tem que ver a boca, palavras. né, da pessoa. E a Bia sem máscara daí, né? Aí a Bia sem máscara, a gente meio longe, era uma confusão. E aí o que ficou, e a gente até conversou com a fono dela, que chama Bia Sá, um beijo, a Bia é maravilhosa, super indico. Além de fono, é vocalista de vários blocos de carnaval aqui de São Paulo, canta maravilhosa. Ela é maravilhosa. Bia falou, a Bia charada, a minha filha, ela ainda tá trocando um pouco o R pelo L ali, aquela coisa meio cebolinha. Uhum. E aí ela falou, olha, fica tranquila, esse é o último fonema que as crianças aprendem. Geralmente aprende ali na virada dos 4 anos, a Bia vai estar com 4 anos e meio, daqui a pouco ela faz essa virada, mas tem que considerar esses 6 meses, que na verdade, assim, em tempos normais já se considera na evolução das crianças, né, um gap, um range maior, né, a gente fica muito achando, nossa, com 3 anos tem que fazer tal coisa, com 1 ano tem que andar, Uhum. e na verdade é um pouco mais flexível isso, e com a pandemia ainda expandiu ainda mais esse Sim. calendário, né. Mas aí agora a gente chega no que a gente estava falando aqui, né, Ju, que foi o que as ouvintes perguntaram. O que se planeja para o futuro? Tá confiante, Ju, de planejar coisas assim? Como é que tu tá? Ai, eu não sei. Eu não tenho feito muitos planos, não. Tenho tentado planejar a mais curto prazo mesmo. Eu acho que, assim, profissionalmente, eu tenho várias ideias que eu quero colocar em prática. Eu tenho podcast que, enfim, a gente tá aí com uma nossa nova, velha formação e a gente tem os nossos projetos para esse ano. Eu tenho um monte de ideia que eu fico tendo e não coloco em prática, né? Tipo, quero escrever um livro, que eu quero tentar começar pelo menos esse ano em relação a viagens, assim, coisas mais que você tem que mesmo planejar. Não tenho feito muitos planos, não. Eu adoraria viajar mais esse ano, mas acho que tem também uma limitação financeira, que aí não tem nada a ver com pandemia. Mas, não, assim, eu tô confiante em relação a gente superar a pandemia, porque, como a Bia diz, né, todo mundo vacinado, ou quase todo mundo, pelo menos, né, eu acho que a gente talvez chegue naquele patamar em que a gente vai ter que se vacinar todo ano, como faz com a gripe, e é uma doença, né, talvez que sempre vai estar por aí, mas não vai matar tanta gente, a gente vai ter que conviver com isso, então, assim, eu acho que agora a gente está numa situação que dá para respirar e sonhar mais, né? E eu não tenho feito muitos planos, mas eu acho que agora já dá para fazer. Eu acho que a gente começa a pensar diferente. Essa capa que eu falei, eu acho que quem quiser procurar, é a capa da The New York Magazine, a revista do New York Times, a The New York Times Magazine, e eles falam exatamente isso, assim, ó. A chamada de capa é Nova York vazia, que é uma coisa assim, tipo... Impensável. Só de olhar a imagem dá um arrepio na espinha. E fala, 3 anos depois, a gente ainda não sabe falar de verdade sobre o que aconteceu. A gente pode falar que a gente lembra de estar isolado, com medo de morrer, medo da ansiedade, tarará, mas a gente ainda não consegue processar tudo o que aconteceu e tudo o que ficou na gente. Então, claro que algumas mudanças vão ficar para as próximas gerações, para os colonials, especialmente, essas crianças que nasceram ali e tiveram a primeira infância bem diferente do que a gente estava acostumada, mas eu acho que mexe um pouco com todo mundo, né? Assim, tu falou, a Camila falou, eu não faço muitos planos, eu fiz uma viagem internacional que eu lembro, né? Que a gente é amiga, ela decidiu, tipo, 5 minutos, talvez eu vá para o Chile semana que vem. Como assim, talvez? Como assim? Ela, vamos sair, eu falei, não sei, porque talvez eu vá pro Chile. Tipo, vamos tomar um shopping? Não sei. Mas eu acho que fica um pouco isso, né? Porque tiveram muitos planos que a gente teve que abrir mão. E isso... E o medo, né? Mesmo que a gente não, como a revista com essa reportagem fala, mesmo que a gente não consiga falar sobre isso e racionalizar,
pô, depois de ter comprado uma viagem, tido que cancelar os 40 anos, quer ser de um jeito e ser de outro, fica aquele pé atrás, pô, vou comprar de novo um negócio e aí não vou conseguir fazer, como é que vai ser, né? Eu Não acho aguento que mais essa frustração. E eu acho que tem sequelas que a gente nem sabe, assim, porque, por exemplo, no começo da pandemia eu sentia muito, muito, muito medo. Sempre que eu saía na rua, eu ficava, assim, muito nervosa, porque sempre tinha um infeliz sem máscara num lugar fechado. infeliz é Eu muito bom. discutia com as pessoas, eu pedia pra botar Eu também. máscara, eu era muito chata, assim, e muito Sim, apavorada. Agora eu tô bem mais tranquila, é claro, mas assim, todo esse estresse, essa ansiedade, eu acho que tem uma sequela, sabe? Eu hoje, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade pra dormir, eu me sinto mais ansiosa. Acho que eu preciso fazer terapia, né? Mas, é, mas assim, eu acho que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da pandemia. Eu sou uma pessoa mais ansiosa hoje. E eu acho que isso pode ser uma sequela da pandemia que eu nem sei se realmente é. Então, assim, acho que tem coisa que mudou na gente que a gente às vezes nem a gente não sabe processou ainda. direito ainda, né? Que nem você É. falou. Eu amo carnaval, eu amo bloco de carnaval. E o carnaval, para mim, esse ano foi um momento muito assim, de voltar para a vida. Uhum. Sabe? Mas eu sinto que nos últimos tempos, no último ano, principalmente, desse 2022, que foi esse ano que não voltou, mas não voltou, né? Isso que a gente estava falando. Volta a trabalhar, volta para a escola, mas tá de máscara. Aí tira a máscara, depois põe a máscara de novo. Ficou, põe e tira a máscara. Eu acho que que sempre fui uma pessoa muito rolezeira, de galera, de marcar muitas coisas, de fazer coisas com muita gente, eu me senti introspectiva. E eu acho que a pandemia mudou todo mundo de alguma maneira. Eu escolhi que eu vou ser mais. Vou morar numa casa. É que vocês, foi o que eu falei no começo, vocês duas tiveram mudanças bem físicas, né? Uma Sim. mudança bem Uhum. visível, né? Mas eu acho que eu carrego em mim uma coisa de ser menos rolezeira, que para mim era uma coisa muito forte da minha identidade, que hoje em dia eu tenho reduzido um pouco. A sua E eu mudança tô foi fazendo o mais. oposto, Bah. A minha É, resolução de 2023 foi o oposto. Porque eu olhava para a Bárbara e falava, gente, como é que a pessoa consegue estar todos os dias da semana saindo? Eu ficava. E eu, depois que eu fiquei tão em casa, eu falei, cara, minha meta para 2023 é sair mais, é encontrar mais as pessoas, porque eu senti tanta falta dessas pessoas que eu quero estar perto das pessoas. Eu comecei a viver muito o hoje, assim, sabe? Eu sei que eu tô cansada, sim. mas chegando lá vai ser muito legal. Putz, eu sei que putz, é legal conversar, é legal trocar. Nossa, como pessoas são legais, sabe? Então, eu que sempre fui uma pessimista nata, hoje em dia eu começo a enxergar a vida assim pelo copo mais cheio. Olha que interessante como causa mudanças diferentes em cada um, né? Eu não fiquei pessimista, tá? Eu continuo otimista. E assim, sendo muito justa, eu ainda sou mais rolezeira que muita gente, mas eu tenho Mais que ficado mais. eu, inclusive, ainda. Não, não sei, amiga. Mas assim, eu tenho. Não preciso ser a última a ir embora, sabe? Assim, eu também quero ter saúde no dia seguinte. Eu acho que eu vivo menos. É engraçado isso mesmo. Essa sensação de vamos viver tudo que é para viver. Eu acho que a pandemia me trouxe o contrário. A pandemia, vamos ter qualidade e não só quantidade. Eu acho que é isso que me trouxe a pandemia, principalmente, sabe? Porque eu acho que eu era muito da quantidade. Bora, bora, muito, muito. E sempre foi muito bom, tá, gente? Não tô me queixando, não. Gostava bastante. Mas eu acho que hoje em dia a pandemia me trouxe isso, assim, buscar mais a qualidade. E é uma coisa que eu tento passar para Bia, para a família, nos programas, nas coisas, que nem sempre é fácil, né? Eu acho que tem uma coisa de planos, quando a gente fala, que é o tema principal aqui que a gente está falando, que é a criança tem um tempo diferente, né? Vai falar para a criança, daqui 3 meses a gente vai fazer tal viagem. A criança não Nossa, dorme 3 meses, né? É a pior não, coisa que tu pode melhor não fazer, né? contar nada, né? Conta quando estiver faltando uma É, semana. e isso foi uma coisa que meu marido aprendeu a duras penas, porque ele falava, daqui um mês é teu aniversário, Bia. Meu Deus, eu perguntava todo dia, né, de fazer contagem regressiva. Mas eu acho que tem essa coisa interessante de também exercitar um pouco a paciência, esse tema do tempo das coisas. A pandemia ajudou a gente assim a sentir também, talvez essa ansiedade que as crianças sentiam do calendário inteiro, sabe, assim, tipo, de certa maneira a gente entender o tempo e tentar conversar nós mesmos e entre as nossas famílias com o tempo das coisas, o quanto vai durar e tal. Isso foi uma coisa que ficou para mim. Assim.
Eu queria ler os depoimentos que a gente recebeu, porque eu perguntei lá no Instagram para as nossas ouvintes o que mudou na vida delas depois da pandemia e como isso afetou os filhos. Bom, tem um depoimento aqui que eu achei bem interessante, da Mariane, que ela falou que depois da pandemia ela mudou muito em relação à limpeza da casa. Eu era muito apegada com limpeza, organização excessiva da casa. Graças a Deus estamos vivos. Percebi que muitas coisas podem esperar. Vocês sentiram isso assim É. também? Ai, eu piorei essa parte. É porque a gente ficou muito tempo dentro de casa, daí a bagunça É porque incomoda eu mais, fiquei né? limpando, entendeu? E aí eu Aham. fiquei muito, tipo, gente, não suja isso aqui que eu acabei de limpar. Eu tinha que eu É, mesma ir lá e limpava de novo, e limpava de novo. E como a gente estava muito em casa, sujava de um jeito que nunca tinha sujado a casa, porque a gente ficou sabe? muito tempo em casa, né? É verdade. Nossa! E Eu aí acho eu que. não Não, mudei. mas o que que. Tá até tomando uma água agora. Eu acho que no nosso lugar de privilégio tem isso também, né? Eu era uma pessoa que não tinha entrado em contato muito com limpeza de casa, assim, sabe? Tipo, de estar em casa e a casa sujar tanto, né? A gente fazer manutenção, na verdade. Eu acho que eu tive todas as fases, gente. Eu tive a fase que eu fiquei muito bitolada na limpeza, depois a fase que eu larguei de mão. Mas eu acho que principalmente, gente, deu calor aqui, gente. Ó, pra quem tá vendo o vídeo, estou tirando. Eu acho que tem uma coisa legal. Eu não sei como é que é para vocês, que os filhos de vocês são mais velhos. Eles participam na organização, na limpeza? Como é que isso mudou, aumentou na pandemia? Olha, é uma eterna briga, né? Eu ensino eles a fazer, eu vou aumentando a responsabilidade conforme eles vão crescendo. Outro dia eu fiz uma lista de todas as tarefas que tem que fazer na casa, mais ou menos dividi algumas coisas que cada um ia fazer, outras coisas todos fazem, tipo pôr a mesa, tirar a mesa. Eles fazem, mas eu tenho que lembrar todo santo dia das coisas que tem pra fazer. A não ser quando eles querem se divertir, né, Ju? Aí é tipo, É, eu quero empanar esse peixe. Ai, quer muito empanar peixe. Aí é. ele descobriu que empanar peixe é muito legal, claro, uma zona, né, que fica. Sim, E aí ele vai lá e aí quando é uma coisa que eles ele gostam de pergunta, é fazer. peixe? Ele chega, lavar louça, o Vicente ama lavar louça. Ai, que Ele bom. chega, já busca o banquinho dele, só que, né, é uma louça que é duplamente lavada às vezes, né, mas ele vai Tudo lá. bem, tudo bem. E aí tem coisas que eu decidi, isso fica para outro programa também, mas eu decidi esse ano, no final do ano passado, a gente começou a dar mesada também. Então a gente tem algumas tarefas que precisam ser cumpridas para ter aquele dinheirinho na semana, assim, para depois ele administrar para a vida dele. E foi super bom, assim, porque ele entendeu que ele precisa fazer a parte dele também. Claro, não deveria ser remunerado, não deveria, porque ele é parte da casa, mas, né, Mas a gente deu um faz o que dá, incentivo né? aí. Mas Acho que ele dá. tem coisas que aí depois disso ele começou a participar mais, assim, eu noto, assim, tipo, arrumar a mesa pro almoço, ele já arruma sozinho, ele vem, ele vê que tá quase ficando pronto, ele já vai buscando as coisas, pegando os pratos, então já vai entrando num ritmo, assim. Então, sim, Os eu meus A Bia fazem, mas tem que gosta falar. também, mas sempre tem que fazer essa coisa assim, tipo, meio lúdica, né? Eu vou fazer a mesa de restaurante, né? Aí ela se anima e tal. Mas eu acho que foi muito importante isso também de colocar as crianças no rolê da casa, assim, né? Tava todo mundo em casa, então vai todo mundo participar. Sim. E isso são, dentro de todas as coisas horrorosas que aconteceram e terríveis, alguma das coisas que a gente pode tentar tirar, assim, né? Tipo, aquela flor de cactus, assim, né? Que, que é uma coisa que eu não quero que a gente perca aqui em casa, pelo menos, essa coisa colaborativa. Isso foi muito bom. O que Sim. mais que elas falaram, as leitoras, ouvintes? Ó, teve um comentário aqui da Joana que falou uma coisa que eu me identifiquei, que ela fala assim, que teve muitas mudanças, mas difícil dizer se foi por causa da pandemia ou se foram mudanças naturais pelo tempo que transcorreu. Que é uma coisa que eu sinto, porque assim, nesses 3 anos de pandemia, meus filhos cresceram muito, mudaram muito. E aí é difícil saber assim, o que foi influência do isolamento, da pandemia, ou se é um desenvolvimento natural da idade mesmo. e nosso, né? Agora eu vi vocês falando sobre ter mais paciência e tal. Eu falei, mas também nós três, a gente virou 40 anos no meio da pandemia também, né? Então, a gente já é 40 a mais. Tem muita coisa que também vem com a nossa maturidade também de tudo, né? E as É. crianças, É porque a óbvio. vida continuou, né, gente? A gente não Uhum, sabe, né? A exato. gente
teve que reduzir muitas coisas, mas a vida continuou. E essas fases, principalmente, tudo bem, 40 anos é uma virada importante, claro, de maturidade, mas as fases infantis, 3 anos na vida dessas crianças, pô, a minha vida da Bia é 90% a da vida, vida ela tem quase inteira 4. dela, né? Vicente e dos gêmeos é metade da vida, mais da metade, sim. né? Assim, tipo, É então, muito assim, é tempo, né? muito. É muito louco, né? Porque eu olho as fotos do Vicente no início da pandemia, até a cara mais feliz, tal. Ele tava com o cabeludão, assim. Ele tinha 4 anos, né? Quando começou a pandemia. Ele vai fazer 8 agora, né? Então, mas ele tem todas as lembranças. E para ele, eu noto que teve uma coisa, porque o Vicente é muito introspectivo, né? Ele é uma criança mais tímida, tal, e muito caseiro. Ele sempre foi muito de gostar de voltar para casa dele. E quando começou a pandemia, para ele foi meio que um sonho acontecendo, assim, que ele estava o dia inteiro com a mãe e com o pai dele. E a gente ficou muito unido em casa, assim. A gente, como família, eu e o Gabriel, a gente trabalhava fora, cada um para um lado, o Vicente estudava, ficava, tipo, quase das 10 da manhã às 6 da tarde dentro da escola. A gente se juntava mais no final de semana. De repente, a gente estava todos os dias podia ficar ali com o pai e com a mãe. E eu noto que hoje, com o passar disso, eu noto que ele sente falta desse caminho da pandemia, assim, sabe? Que ele tem que ir para a escola, mas que ele gosta o que ele gosta de verdade é estar em casa com nós três, assim, sabe? Ele deixa bem claro. Em casa, assim, o primeiro mês da pandemia foi férias. Eles amaram, porque eu não sei se foi em todas as escolas, já não lembro mais, mas em março começou a pandemia, em abril várias escolas anteciparam as férias. Isso. Então eles não tinham nem aula online, eles ficaram um mês sem fazer absolutamente nada, só vendo desenho, brincando em casa. Eles amaram. Mas depois, aí começou a pegar, aí começou a dar saudade dos amigos, da família. E assim, em casa, o Chico, ele é mais como o Vicente, mais introspectivo, mais caseiro. E a Manu é rolezeira e mais extrovertida. Então, assim, As meninas, né? a Manu, a Manu externava muito da tristeza dela. Ela chorava, que estava com saudade dos avós. Ela demonstrava mais. O Chico não demonstrava, mas também não sei se o quanto é bom ele guardar aquilo. Isso. Tanto que Eu sou do time que eu acho que quem tá melhor é quem extravasa mesmo. tanto que depois, no começo de 2021, só para terminar aqui, ele começou a ter muito problema para dormir, muito medo de pesadelo, medo de monstro. Aí assim, eu não sei se é da pandemia, da idade, foi bem na época que a gente mudou de cidade, juntou tudo. E aí Igual, ele foi para terapia para lidar com isso. Então assim, eu tenho duas crianças que lidaram de maneira muito diferente. Os dois sofreram, mas demonstravam isso de maneiras diferentes. o Vicente também teve isso do pesadelo, mas também foi isso que eu disse. Meu pai morreu, ele me viu sofrer, ele não tinha visto a mãe dele, tipo, se esvair em lágrima desse jeito e tal. E foi Pra ele era tipo a pessoa que tá cuidando de mim tá pedindo socorro com quem eu fico agora, sabe? Era uma sensação meio. E agora, o que sobra pra mim? Então, eu acho que. E aí sim, eu notei que ele meio que perdeu o chão, assim, começou a ter muito pesadelo, muito. Aí voltou toda aquela coisa de voltar pra dormir na nossa cama toda noite, coisa que que até também. hoje a gente luta de vez em quando, sabe? Então, é um caminho. Esse caminho sim, mas eu acho que isso é um. Posso estar muito errada, mas eu acho que isso também é uma coisa dos introspectivos. Eu acho que Pode tu ser, não colocar para fora, cara, aí vai se manifestar em outros momentos que tu nem sabe dizer. Eu pergunto para ele, mas o que tu tá sentindo? Ele, eu não sei dizer, sabe? Nossa, Quando é tu muito não sabe parecido. dizer, não é físico, né? Quando é físico, tu sabe, dói aqui, é assim, eu tô me sentindo meio. Não é uma coisa meio de alma, assim, sabe? Uma Sim. coisa psicológica. Mas eu achei interessante isso que a Ju trouxe, porque mostra realmente que duas crianças, irmãos, gêmeos, na mesma casa, tendo experiências totalmente opostas de uma situação, né? Exato. E isso que você falou, Camila, do Vicente curtir ficar em casa com vocês, né? Tem 3 depoimentos aqui de ouvintes que falaram um pouquinho sobre isso de ficar em casa. Ó. A Cami falou: trabalho home office, posso acompanhar mais de perto a filha. Antes eu não conseguia. A Larissa falou: pude trabalhar de casa, foi ótimo. E a Renata falou: escola em período integral para criança pequena, nunca mais. Aí eu até perguntei para Renata, falei: conta um pouco dessa sua experiência, né? E é interessante que ela tem uma filha mais velha, que já tem 19 anos, e o filho de 2 anos, que ia para o período integral desde os 6 meses. Aí na pandemia ele saiu da escola e voltou só aos 3 anos e meio.
Aí ela disse: fiquei por 2 anos trabalhando em home office com ele em casa. Ano passado saí do meu emprego para trabalhar por conta. Ele voltou para a escola em 2022, só meio período. Não deixaria ele novamente em período integral. Com a mais velha, não vivenciei muito da rotina semanal dela, porque ia para a escola de manhã e voltava à noite. Agora não abriria mão desse período com eles. Então, muita gente fazendo mudanças aí de vida, né? E sabe uma coisa que ficou para mim, assim, também, dessa coisa toda do home office, estar com a criança muito em casa, e eu acho que a Bia criou um senso de independência muito legal, sabe? Tipo assim, de ficar Sério? Que bom. Sim, ela acorda, porque assim, a gente estava trabalhando, né? A gente estava Uhum. fazendo as nossas coisas. E não só trabalhando, né? Trabalho e outras coisas, trabalhos de casa, né? Também fazendo almoço, lavando a louça, um trabalhando numa reunião, tarará. Então tinha muito que ninguém estava podendo dar atenção para ela, Uhum. né? E aí ela começou a criar, assim, eu vejo assim que ela acorda mais cedo, às vezes ela vai, fica desenhando, assiste TV. Eu acho que ela criou uma independência, claro, né, gente? 4 anos, né? Uhum. Claro. Mas acho que desenvolveu de um jeito interessante, assim, sabe? A gente tá aqui, todo mundo em casa, todo mundo junto, mas em alguns momentos não é porque tá em casa, porque eu acho que tinha isso que a Camila falou. Antes era cada um saía para fazer o seu trabalho, passava o dia fora, a criança no turno integral. Os momentos que tinham juntos era 100% junto, aproveitando qualidade, tempo de qualidade. Era aquela coisa do tempo de qualidade do final de semana. O que a gente vai fazer com a criança? Onde é que a gente vai? Aí depois virou 24 horas é tempo com todo mundo junto. Então não vai ser tempo de qualidade 24 horas por dia. Não, vai ter treta, vai ter mau humor, vai ter momento bom, vai ter momento ruim. Nem E vai menos, ter na momento. verdade, né? Vai estar E muito cada um. cansado para brincar ainda com a criança depois de ter passado o dia inteiro dando atenção, né? Exato. E vão ter esses momentos que sim, que vai ter que cada um se virar um pouquinho, né? E aí Uhum. eu acho que a Bia acabou desenvolvendo isso, que eu acho uma coisa bem interessante, assim. E esses depoimentos das ouvintes, essas ouvintes gostaram do home office, mas, gente, é muito difícil trabalhar com as crianças em casa, né? Então, tem 2 home office, né? Tem o home office que nós 3 estamos fazendo nesse momento, com as crianças na Sim, escola, aham. e o home office em plus homeschooling, né? Que esse aí, para mim, Ai, que não dá, complicado que não. foi, né? E eu também Não, gente, perguntei era para as. aqueles 3 computadores ao mesmo tempo, né? Os Fora três isso, em eu não dava para trabalhar. reunião. Não, Os aqui, três assim, em 2 crianças, cada reunião. uma com computador, a gente não tinha computador para trabalhar enquanto eles estavam em aula, era muito difícil. Não, e ficava o computador. Eu deixei um computador para o Vicente, e aí, só que era meu computador velho, 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 que travava horrores. E ele não sabia deslogar as coisas quando ele ficava muito tempo, aí o negócio travava a tela. Você tem que ficar ali E do aí, lado para ajudar. mamãe! E eu no meio da reunião. Gente, que caos. Me É, arrepia a alma de lembrar isso. nossa. E aí Era muito. também elas falaram um pouco, as ouvintes, sobre como afetou as crianças, né? Ah, teve uma ouvinte que falou que a filha teve atraso de fala e fez fono, assim como a Bia, e melhorou Com a quando entrou na Bia. escola com 3 anos. Atraso de fala é um clássico, A assim, idade da Bia. é, Não, e conver... assim, 3 anos. Entrou na escola com 3 anos, que foi a idade que a Bia entrou, Uhum. com 3 anos também. E foi assim, na verdade, a Bia entrou com dois. Porque ela não entrou em 2022, ela entrou em 2021. A gente, no segundo semestre de 2021, ela já voltou para a escola, com máscara e tal. Mas aí foi isso, assim, do momento que ela entrou na escola, muita coisa deslanchou, sabe? Uhum, Assim, a sim. fala, ela desfraudou, ela largou a chupeta, Uhum. coisas que seriam antes, normalmente, se não tivesse a pandemia, né? Então, acho que nisso a escola fez um papel, a volta da escola foi uma coisa assim. Eu sempre soube que a escola era Uhum. maravilhosa, né? Mas foi mais uma comprovação. E a Renata, essa ouvinte que contou que mudou da escola do integral para o meio período, falou que o filho dela também teve atraso de fala. Ele tinha 1 ano e meio no início da pandemia, então deve ter mais ou menos aí a mesma idade também, né? Uhum. A Joana, que também tinha comentado na outra pergunta, né? Que falou que muitas mudanças, mas que não dá para saber o que é da pandemia, o que é da fase, né? Olha só o que ela falou. Que o filho mais novo dela, hoje tem 9, passou a sentir muitos medos e até hoje dificuldade para dormir sozinho. Ele tem a Que é a mesma idade história de do, a mesma vocês. idade do Chico e o Chico ainda tá com essas questões do sono, ainda não É isso, acabou. nós também. É. Nós também. E os filhos, o outro filho tem 11. Por terem ficado muito tempo isolados e grudados, a relação dos meus filhos se desestabilizou. Aí também fui conversar com ela, a Joana é minha amiga, conheço. Fui conversar com ela, né? A gente já tinha conversado sobre isso, assim, eu pedi pra ela me contar mais. E isso tem acontecido um pouco aqui em casa também.
de um irmão ficar muito grudado no outro, aí o outro fica meio sem paciência, e o filho mais novo com muita dificuldade para dormir, e ela separou eles de quarto, o que ajudou muito, porque senão o mais novo que tinha dificuldade para dormir acabava atrapalhando o mais velho, né? E ela acha que essas questões não foram desenvolvidas por causa da pandemia, mas agravadas por ela. E no começo da pandemia, esse filho mais novo, da dificuldade para dormir, ficou com mania de lavar a mão. Muito forte, assim, lavava a mão toda hora, a ponto da mão ressecar e começar a descamar. E ela, quando Tadinho. criança, teve isso também. Olha que interessante, o filho manifestar a ansiedade da mesma forma que a mãe quando era criança, e que a psicóloga falou que era uma manifestação da ansiedade, né? Uma mania que aí desenvolve para extravasar a ansiedade. Então, assim, Mas né, no caso dele, mais difícil de descobrir, né? Porque a gente tava todo mundo bitolado com lavar a nossa, mão. total, De total. pandemia, tipo, lava, 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 lava. Todo mundo tava É. lavando, todo mundo, ai, tá tudo bem, né? Até virar Uhum. uma coisa mais maníaca, a gente não quer É. Ô, Ju, detectar. aí na tua casa eles dormem no mesmo quarto? Dormem no mesmo quarto. E por enquanto a gente não quer mudar isso por uma questão de espaço. Por enquanto, tá dando, eles nunca reclamaram de dormir juntos. Às vezes, assim, quando o Chico tá com muita dificuldade pra dormir, assim, já tá tentando há um tempão, não consegue, às vezes ele vem pra minha cama e aí ou eu ou o Mauro vamos pro quarto deles, a gente troca, porque ele dormindo com a gente, ele consegue dormir mais rápido. É, mas então, assim, eu acho que eles ainda vai um tempo assim dividindo o quarto. Mas eu tenho percebido que hoje em dia eles têm mais conflitos do que antes. Assim, durante muito tempo eles não brigavam, se davam super bem. Agora eu vejo assim que já tem aquela coisa de irmão, sabe, de um implicar com o outro. Uhum. Assim como a Joana contou, um aqui é mais grudado no o irmão, o Chico é mais grudado na Manu, daí às vezes ela fica meio impaciente. Agora eles estão, mas eu não acho que não sei se tem a ver com a pandemia, acho que é mais da idade mesmo. Agora eles estão numa idade que eles já começam a ter mais amigos, mais turminha. Então acho que de vez em quando pode ser que role um ciúme. Então acho que é Eu mais acho que é essas uma coisa de questões, assim. irmão mesmo, né, Ju? Coisa do Eu desenvolvimento acho que deles. muita coisa, isso que a Joana falou, eu acho que para mim o que fica é assim, tem muita coisa que é fase. O que dificultou, aí eu trago de volta a minha história de que assim, pode ter um atraso de fala, mas aí tu vai num consultório de uma fono, faz umas sessões e resolve. Uhum, Eu tive que fazer 2 sessões online de fono, que não adiantou nada, porque a criança tinha que uhum, ficar parada para a televisão, e aí não adiantou. E depois teve que virar fono aqui com a máscara vazada para a boca aparecer, né? Com uhum. transparente ali naquela parte. Então eu acho que sim, muita coisa é da fase, mas a dificuldade de lidar porque ainda tinha um cenário que ninguém conhecia É, maior. Eu acho que sim, teve isso. era um grande obstáculo a mais, né? E aí, só para a gente finalizar aqui os depoimentos, a Mariane falou que acha que as crianças perderam muito da vida em sociedade, que ficou uma lacuna. Vocês acham que isso é reversível? Assim, dá para recuperar o tempo perdido ou assim, o que perdeu, perdeu, vamos pensar para frente? Então, eu acho que aí vai muito também da personalidade, né? Eu tenho um girassol social em casa aqui, né? Uma Hum, borboleta social aqui na minha casa. Assim, a minha filha é super sociável. Ela, de vez em quando, agora, ela até falou esses dias, eu tô com um pouco tímida. A gente chegou em algum lugar, eu falei, nossa, tá bom, filha, eu nunca pensei, né? Mas deu 2 minutos, tava brincando com as crianças aham. já, assim, Ninguém sabe? viu a timidez, né? Mas tudo bem, também tem fase. Não, mas assim, então, porque eu tenho uma borboletinha social aqui em casa, eu acho que é reversível. Mas é isso, eu acho que também tem a particularidade das É crianças. O que eu acho verdade. que é o mais legal que a pandemia trouxe, junto com essas novas ideias de criação que a gente tem da nossa geração de parentalidade, é de respeitar a personalidade da criança. Porque é isso. A gente tem aqui quatro crianças entre nós três aqui, e a gente tem duas mais sociáveis e duas mais introspectivas. E, claro, que aí eu acho que afeta um pouco mais. O introspectivo, como a Camila falou, era a desculpa perfeita que ele tinha para não se colocar nessa situação. E eu acho Sim. que algumas vezes a gente, como cuidador, como responsável, dar um impulso para essas crianças serem desafiadas, saírem dessa zona de conforto nessas situações. Mas eu não acho que nada é irreversível, assim. É. Não, eu concordo. Eu acho que depende muito da personalidade de cada criança. Com certeza, algumas vão precisar de mais ajuda
para suprir essa necessidade de se relacionar, de viver em sociedade. O que foi deixado de lado na pandemia, talvez ela precise de mais ajuda para se reinserir numa vida em sociedade de novo. Super. Concordo com você, gente. Bom, gente, acho que a gente chega ao final desse episódio. Esse episódio, a ideia era mesmo a gente se reapresentar, se reconectar, conversar um pouquinho com vocês para saber o que mudou aí nesses últimos 3 anos. Gente, não dá para acreditar que passou 3 anos, né? 3 anos, gente. Nossa, inacreditável. Ai, mas enfim, estamos de volta. A ideia é a gente voltar para valer semanalmente agora, as 3 juntas, ou com convidados, né? Talvez nem sempre as 3 juntas, mas 2 e um convidado. E outro plano para o futuro, né? Já que vocês perguntaram de planos, é trazer convidados cada vez mais legais que agreguem muita informação pra gente aqui. E é Isso isso, é legal. então. Vocês que estão ouvindo a gente, vão nas nossas redes sociais e marquem quem que vocês gostariam de ver aqui no programa, que Isso, convidados por favor, aqui. mandem sugestões. Também já dá aquele hello no convidado, na convidada, né? Para ele já saber que a gente quer eles com a gente. Isso. É Arroba isso. podcast a mãe no Instagram, tá? A gente sempre E só- pede perguntas, depoimentos lá, então segue a gente lá. E eu vou compartilhar com vocês, Ju, com as pessoas lá no Instagram, falando de tudo isso que a gente falou. E isso teve um especialista, que é o Daniel Becker, que é o pediatra integral, que eu já citei aqui sim. algumas vezes quando eu ainda participava, que a gente adora. Então, o Daniel escreveu uma coluna no Globo falando sobre a receita para como destruir a infância. E aí eu acho que tem um recado muito legal, que é sobre... Ele sempre foi um super incentivador da vida lá fora, das crianças curtirem a natureza, de ficar mais offline possível, de não adultizar as crianças. E eu acho que isso é um plano que todos nós, cuidadores de crianças, nesse pós-pandemia, a gente pode se comprometer. Assim, tudo bem, a Ju perguntou, é irreversível? Não, mas a gente tem que prestar mais atenção nessas coisas que a gente pode fazer para trazer de novo essa sensação de vida lá fora para as nossas crianças. Eu vou passar para colocar nas nossas redes sociais, a gente compartilha lá a imagem do texto. Boa. É isso, então, gente. Obrigada por acompanhar e estaremos de novo aqui semana que vem. É Eba! isso. Beijos. Até a próxima, gente. Beijos. Vai. Podcast